Então, galera, o carro-chefe aí dos hematomas capsulares centroencefálicos é a hemorragia hipertensiva. E o que acontece, pessoal? Com uma hipertensão crônica lá, anos, com esse pico pressórico, os vasos não aguentam. E uma hora a gente vai ter um enfraquecimento e degeneração das paredes das artérias lentículo striadas. São as artérias que irrigam a região centroencefálica. Uma hora elas vão romper e levar a um hematoma, tá? E aí, galera, a topografia mais comum de hemorragia hipertensiva são os núcleos da base, 65%. Que compreende aqui, então, os núcleos lentiformes e o caudado. Outra topografia que pode ocorrer também são os tálamos, que é essa estrutura aqui, ó, bem próxima aqui à linha média. Né? E, por fim, ponte cerebelo também podem estar relacionados, mas aí são apenas 10%. Tá? É importante a gente saber esse conceito, para se ver um hematoma aí na ponte no cerebelo, lembrar que pode ser hipertensivo também. E aí, galera, um conceito super importante que vocês precisam saber. A hemorragia hipertensiva, ela pode levar a um sangramento com extensão ventricular. Então, viu um hematoma centroencefálico, olha bem os ventrículos, dá uma corrida boa no exame para procurar, que às vezes são coisas bem pequenininhas. E isso altera o prognóstico, pessoal. Então a gente precisa olhar bem esses ventrículos e excluir a possibilidade de ter sangue dentro deles, tá? E a epidemiologia, geralmente, a hemorragia hipertensiva acontece na faixa aí, pacientes de meia idade, acima de 45 anos, até os idosos 70, 70 e poucos, tá? E eles vão ter essa história aí de hipertensão crônica descontrolada, a ponto de levar a uma degeneração das paredes das artérias lentículo estriadas, tá? E aí um diagnóstico diferencial super importante é o abuso de drogas. E no contexto do Brasil, geralmente é a cocaína que está muito associada a esse evento. Então, o hematoma lá, região de núcleos da base, paciente um pouco mais jovem, que não tinha uma história de hipertensão, a gente vai levantar a bola para um abuso de drogas, tá? Então, recapitulando, é esse hematoma, geralmente, nos núcleos da base, 65%, que pode ter uma extensão ventricular, tá? Então, a gente vai sempre buscar ativamente por sangramento nessa topografia. Aqui, galera, mostrando alguns exemplos, ó. Repare como é que esse hematoma, ele pegou bem o núcleo lentiforme aqui, até um pouco da ínsula também, tá? E, ó, faz efeito expansivo, com a diferença dos dois ventrículos aqui. Então, esse hematoma está empurrando contralateralmente o seu ventrículo, tá? E aí, se repararem isso aqui, pegou cabeça do núcleo caudado e parte do núcleo lentiforme. E reparem, galera, ó, como é que tem um nívelzinho dentro dos ventrículos. Isso aqui é um hematoma relacionado a pico hipertensivo que sangrou para dentro dos ventrículos. Então, a gente sempre vai buscar ativamente o sangue dentro dos ventrículos. Aqui eu coloquei um outro exemplo, um hematoma um pouco mais crítico. Né? A gente vê que tem contornos difusamente irregulares, até se a gente faz uma medida aqui, pelo efeito expansivo, como é que desviou a linha média, colar bom dos ventrículos, então uma repercussão bem catastrófica. E aqui eu queria mostrar para vocês dois exemplos de hematomas hipertensivos que ocorreram na ponte. Reparem, esse aqui ele está restrito à ponte, e esse aqui atravessou, chegou até o hemisfério cerebelar direito, esquerdo, perdão, através do pedúnculo cerebelar médio. Então, lembrando aí que 10% dos hematomas hipertensivos eles podem ocorrer nessa topografia, tá? Eu queria mostrar para vocês dois casos que eu peguei no plantão recentemente. Esse aqui, então, paciente de 65 anos com rebaixamento do nível de consciência e já sabia que era hipertenso de longa data. A gente vê que tem uma sequelinha aqui, ó, tem uma hipotenuação difusa aí da substância branca, que é a microangiopatia, reparem como é que tá. E aí, se a gente descer um pouquinho, ó, como é que a gente tem um hematoma aqui pegando tálamo. Reparem que tem uma hipotenuação adjacente a ele, que é edema vasogênico, tá? Esses hematomas, eles promovem muito edema, muito efeito expansivo. Ó, ele desvia um pouco a linha média, tá? E se a gente olhar os ventrículos, repara como tem um nível aqui, um conteúdo. Isso aqui é sangue, pessoal. Então, um hematoma intraparenquimatoso secundário à hipertensão clássico, pegando aqui a região centroencefálica e com extensão intraventricular. Isso aqui tudo a gente tem que deixar bem relatado. E aqui tem até uma área com uma sequela isquêmica também. Tá? Então, esse caso aqui clássico de um hematoma hipertensivo. Eu vou mostrar um outro também, da mesma etiologia, pessoal, só para vocês terem mais bagagem aí. Então, subindo aqui na convexidade, a gente vê que tinha uma sequelinha também isquêmica, bastante microangiopatia. Isso é uma outra dica, mais outras sequelas. Uma outra dica importante. Paciente que cursa com esses hematomas, geralmente eles vão ter muita microangiopatia, porque a hipertensão crônica mal controlada, ela leva a uma difusa alteração aí dos vasos. Elas vão ficando mais frágeis, vão levando a essa gliose por microangiopatia, ou seja, essas áreas de sequelas são secundárias a alterações microvasculares, porque esse vaso foi se enfraquecendo por conta da hipertensão. E aqui então, a gente tem outro hematoma talâmico, pelo tálamo, e se vocês repararem como é que é tênue, uma coisinha aqui nesse corno posterior do ventrículo. Isso aqui é sangue, então a gente tem extensão ventricular também. E esse tipo de sangramento intraventricular que ela costuma comer, porque é bem pequenininho, então a gente tem que ativar o nosso olhar. Viu que tem um hematoma centroencefálico, a gente vai buscar ativamente por sangramento intraventricular. E agora, pessoal, um conceito super importante de ressonância magnética é que a gente consegue predizer que esse paciente já teve sangramentos secundários à hipertensão. Como? A gente vai usar essa sequência aqui. Essa sequência a gente chama de sequência de suscetibilidade magnética. Ela tem alguns nomes, dependendo do aparelho, que pode ser o T2 estrela, SWI, SWAN, tem vários nomes. Mas ela basicamente vai detectar deposições de hemosiderina, ou seja, é um produto da degradação da hemoglobina mais tardio. Ou seja, quando a gente tem um sangramento, esse sangue vai se metabolizando até ficar hemosiderina, que seria como se fosse uma cicatriz naquele parênquima. Essa sequência, tudo que é hemosiderina ou calcificação vai ficar pretinho assim. Então a gente não consegue falar se é calcificação ou se é hemosiderina. Mas, por exemplo, no contexto de um paciente hipertenso, a gente vai inferir que isso pode ser
focos de sangramentos antigos. Existe uma outra sequência que a gente chama de filtro de fase, que a gente consegue diferenciar se é calcificação ou sangramento. Mas eu vou entrar muito no mérito, então ficar muita coisa na cabeça de vocês. Só lembro desse conceito. O SWI, ou sequência de suscetibilidade magnética da ressonância, ela é essencial para detectar depósitos de hemocisterina, que são cicatrizes de sangramentos antigos. E aí, galera, reparem nesse caso, como é que tem vários pontinhos com um marcado baixo sinal, bem essa topografia de núcleos da base, tálamos. Isso aqui, provavelmente, esse paciente teve várias microhemorragias antigas dessas artérias que irrigam, essas microartérias que irrigam essas estruturas. Ou seja, esse tipo de microsangramento, ele provavelmente é hipertensivo, porque ele está nessa região centroencefálica. Então, um conceito aí de ressonância magnética para vocês já irem se habituando, tá bom? Aqui um resuminho para vocês darem uma lidinha depois.